Cientistas dizem que a Terra está passando pelo 7º evento de mega extinção em sua história. Desta vez, ao invés de ser causado por agentes externos, como meteoros e alterações do clima, esta mega extinção está sendo causada por uma única espécie, a espécie humana. Nessa videoaula, vamos trabalhar o conceito da biodiversidade, as ameaças da diversidade biológica e o desenvolvimento sustentável como uma solução para o confronto entre preservação da biodiversidade e necessidades humanas. Nesta videoaula, iremos trabalhar a habilidade H26, justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades, parques, reservas e florestas nacionais, as populações humanas e as atividades a eles relacionados. O que é biodiversidade? 3 bilhões de anos de evolução resultaram na grande riqueza atual da vida em nosso planeta. Essa riqueza era tradicionalmente medida através do número de espécies de organismos vivos. No entanto, isso não expressava adequadamente a extraordinária variedade e complexidade da natureza. O conceito de biodiversidade, ou diversidade biológica, que representa a totalidade dos genes, espécies e ecossistemas de uma região, veio preencher essa lacuna. Assim, podemos distinguir os seguintes níveis de diversidade biológica: diversidade genética, dentro de populações, diversidade de espécies de um ecossistema, diversidade de comunidades e ecossistemas de uma região. Vamos lá? Diversidade genética é a variação de genes dentro das espécies. Isso engloba a variabilidade genética entre populações de uma espécie e a variabilidade genética dentro de uma população. Quando uma população de determinada espécie se extingue, ela leva consigo genes únicos, que são a reserva adaptativa da espécie diante das mudanças ambientais. Desse modo, populações de uma mesma espécie que ocupam ambientes distintos passam a constituir unidades genéticas importantes e merecedoras de proteção. Diversidade de espécies é a variedade de espécies de uma região. Essa diversidade pode ser medida de várias maneiras. A mais usual é a que leva em conta o número de espécies, riqueza de espécies. Levantamentos recentes indicam que já foram descritos cerca de 1,6 milhões de organismos diferentes. No entanto, a partir de estudos realizados em árvores das florestas tropicais, estimou-se que existem na Terra de 10 a 30 milhões de espécies. Diversidade de comunidades e ecossistemas. Comunidade é o conjunto de populações que vivem em determinada área num determinado tempo. O conjunto de comunidades associadas a um ambiente físico denomina-se ecossistema. Esse nível de biodiversidade engloba a variedade de hábitats, comunidades e ecossistemas da paisagem de uma região. Engloba também a diversidade de interações. Frequentemente, cada uma das milhões de espécies da Terra interage com outras espécies por meio de competição, predação, parasitismo e mutualismo, entre outros processos ecológicos. As espécies interagem também com o ambiente físico através de processos de troca de energia e de elementos, como a fotossíntese, a respiração e os ciclos biogeoquímicos. Todas essas interações são componentes importantes da biodiversidade. Alguns autores consideram também a diversidade cultural humana como um componente da biodiversidade. Ela manifesta-se na diversidade de línguas e dialetos, nas crenças religiosas, nas práticas de manejo da terra, na arte, na música, na culinária, na estrutura social
e em muitos outros atributos da sociedade humana. A diversidade cultural representa soluções ao problema da sobrevivência em determinados ambientes e ajuda os indivíduos a se adaptarem à variação do ambiente. Um meio ambiente bem conservado tem grande valor econômico, estético e social. Mantê-lo significa preservar todos os seus componentes em boas condições, ecossistemas, comunidades e espécies. O aspecto mais sério do perigo ambiental é a extinção das espécies. As comunidades podem ser degradadas e confinadas a um espaço limitado, mas na medida em que as espécies originais sobrevivam, ainda será possível reconstruir as comunidades. Da mesma forma, a variação genética das espécies será reduzida se o tamanho da população for diminuído, mas estas podem ainda recuperar o potencial de sua variação genética através da mutação, seleção natural e recombinação. Entretanto, uma vez que a espécie é extinta, a informação genética única contida em seu DNA e a combinação especial de caracteres que ela possui estarão perdidas para sempre. Uma vez que uma espécie tenha sido extinta, sua população não pode ser recuperada. A comunidade que ela habitava torna-se empobrecida e seu valor potencial para os seres humanos jamais poderá se concretizar. O termo extinto tem muitas nuances e seu significado pode variar dependendo do contexto. Uma espécie é considerada extinta quando nenhum indivíduo daquela espécie permanece vivo em todo o mundo. A ararinha azul consta da lista de espécies ameaçadas do IBAMA como sendo extinta da natureza. Por essa razão, foi criado o projeto Ararinha Azul. Se os indivíduos de uma espécie permanecem vivos apenas em cativeiro ou em quaisquer outras situações controladas pelo homem, a espécie é considerada extinta. O pau-brasil está praticamente extinto nas matas, mas se desenvolve bem quando cultivado. Em ambas as situações, as espécies seriam consideradas globalmente extintas. Uma espécie é considerada localmente extinta quando não é mais encontrada na área em que habitou anteriormente, mas ainda pode ser encontrada em algum outro lugar do ambiente selvagem. Alguns biólogos conservacionistas consideram uma espécie ecologicamente extinta se ela se mantém em número tão reduzido que seu efeito sobre outras espécies da sua comunidade é quase imperceptível. A arariranha, por exemplo, está ecologicamente extinta no estado de Minas Gerais. Existem tão poucas ariranhas na natureza que seu efeito de predação nas populações é insignificante. Uma questão vital para a biologia de conservação é quanto tempo levará para que uma determinada espécie se torne extinta, a partir de uma redução dramática de sua área de ocorrência ou após a degradação ou fragmentação do seu hábitat. Quando as populações são reduzidas até seu número crítico de espécimes, elas tendem a se extinguir. Em algumas populações, determinados espécimes podem sobreviver por anos ou décadas e até mesmo reproduzir-se, mas seu destino final será a extinção. Particularmente no caso de espécies arbóreas, espécimes isolados, não reprodutivos, conseguem sobreviver por centenas de anos. Essas espécies têm sido chamadas de mortos-vivos. Embora a espécie não esteja tecnicamente extinta, porque alguns espécimes ainda vivem, a população não é mais viável para a reprodução. Portanto, o seu futuro depende da duração de vida dos espécimes
remanescentes. Para preservar espécies com sucesso, os biólogos de conservação devem identificar as atividades humanas que afetam a estabilidade de populações e levam as espécies à extinção. É necessário também determinar os fatores que tornam uma população vulnerável à extinção. Extintas há quase 20 anos, 52 ararinhas azuis, mantidas em cativeiro na Alemanha, chegaram na terça-feira, dia 3 de março de 2020, na cidade de Curaçá, no norte da Bahia. A espécie é considerada extinta na natureza desde o ano de 2000. A ararinha azul é originária da Caatinga, na região de Curaçá. Ela foi alvo de caçadores e do tráfico ilegal de aves, o que causou o fim da espécie em ambiente natural. As araras vão viver em uma área onde foram construídos viveiros de 2.000 metros quadrados no meio da Caatinga. Vão receber acompanhamento de biólogos e veterinários e treinamentos de readaptação. A tentativa de introduzir a espécie tem o apoio de uma instituição alemã, ONGs brasileiras e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A ideia é facilitar a reprodução dos animais onde viveram os antepassados deles. Perturbações em massa causadas pelo homem têm alterado, degradado e destruído a paisagem em larga escala, levando espécies e mesmo comunidades inteiras ao ponto de extinção. As maiores ameaças à diversidade biológica que resultam da atividade humana são destruição, fragmentação, degradação do hábitat, incluindo poluição, superexploração das espécies para o uso humano, introdução de espécies exóticas e aumento de ocorrência de doenças. A maioria das espécies ameaçadas enfrenta pelo menos 2 ou mais desses problemas, que estão acelerando a sua trajetória em direção à extinção e algumas vezes obstruindo esforços para protegê-las. Essas 6 ameaças à diversidade biológica são causadas pelo uso crescente dos recursos naturais por uma população humana em expansão exponencial. Até os últimos 100 anos, o índice de crescimento populacional humano era relativamente baixo, com uma taxa de nascimento apenas um pouco superior à taxa de mortalidade. A grande destruição de comunidades biológicas ocorreu durante os últimos 150 anos, quando a população humana cresceu de 1 bilhão em 1850 para 2 bilhões em 1930, chegando a 5,9 bilhões em 1995 e alcançou em 2020 7,7 bilhões. Os números vêm se elevando porque as taxas de nascimento têm permanecido altas, enquanto que as taxas de mortalidade têm diminuído em consequência de descobertas médicas modernas, especificamente o controle de doenças, bem como a presença de suprimentos alimentares mais confiáveis. O crescimento populacional tem diminuído nos países industrializados, mas é ainda alto em muitas regiões da África tropical, América Latina e Ásia, áreas onde é encontrada a maior diversidade biológica. As pessoas usam recursos naturais, tais como lenha, carne de animais silvestres e as plantas nativas, e convertem também grandes quantidades do hábitat natural para fins agrícolas e residenciais. Portanto, o crescimento populacional humano, por si próprio, é parcialmente responsável pela perda da diversidade biológica. Alguns cientistas têm argumentado que controlar o tamanho da população humana é a chave para a proteção da diversidade biológica. Entretanto, o crescimento populacional não é a única causa da extinção das espécies e da destruição do hábitat. Se examinarmos a situação em todo o mundo,
tanto em países em desenvolvimento como em países industrializados, fica claro que as extinções de espécies e a destruição dos ecossistemas nem sempre são causadas por cidadãos utilizando esses recursos para suprir suas necessidades básicas. O surgimento do capitalismo industrial e das sociedades modernas materialistas tem provocado uma acelerada demanda por recursos naturais, especialmente nos países desenvolvidos. O uso ineficiente e desigual de recursos naturais é também um dos principais motivos do declínio na diversidade biológica. Em muitos países, há uma extrema desigualdade na distribuição de riquezas, com a maior parte dos recursos e riquezas, dinheiro, terra apta para agricultura, madeira, etc., nas mãos de uma pequena porcentagem da população. Em muitos casos, as causas da destruição do hábitat são as atividades comerciais em grande escala, associadas a uma economia global, tais como a mineração, criação de gado, pesca comercial, silvicultura, agricultura, fabricação e construção de represas. Muitos desses projetos são sancionados pelo governo federal e bancos de desenvolvimento internacional e são tratados como provedores de emprego e renda. Entretanto, a utilização de recursos naturais nesses casos, frequentemente, não é nem eficiente nem eficaz em termos de custo, porque a ênfase dessas indústrias é o ganho a curto prazo, muitas vezes obtido a custas da disponibilidade a longo prazo de recursos naturais do ambiente e, em última análise, das pessoas e empresas que dependem desses recursos. A responsabilidade pela destruição da diversidade biológica em áreas tropicais ricas em espécies também recai no uso desigual de recursos naturais no mundo todo. A população dos países industrializados e a minoria rica dos países em desenvolvimento consome uma porção desproporcional da energia, dos minerais, dos produtos de madeira e de alimentos do mundo. A cada ano, o cidadão médio dos Estados Unidos usa 43 vezes mais produtos derivados do petróleo, 34 vezes mais alumínio e 58 vezes mais fertilizantes de fosfato do que o cidadão médio da Índia. Esses dados mostram vários aspectos de um mesmo fato. Não é o homem, enquanto espécie, que altera processos ecológicos que acabam por ameaçar outras espécies. Somente alguns indivíduos de nossa espécie fazem isso. Assim como não é a espécie humana como um todo que sofre as consequências dessas extinções. Alguns indivíduos sofrem mais com a degradação dos recursos naturais e extinção de espécies do que outros. O consumo excessivo de recursos não é sustentável com o passar dos anos, e se este padrão for adotado pela classe média em expansão dos países em desenvolvimento, causará uma perturbação ambiental em larga escala. Os cidadãos abastados dos países desenvolvidos precisam analisar seu consumo excessivo de recursos e reavaliar seus estilos de vida, assim como ajudar a coibir o crescimento populacional e proteger a diversidade biológica num mundo em desenvolvimento. Os esforços para preservar a biodiversidade às vezes se chocam com as necessidades humanas. O desenvolvimento sustentável representa uma solução para este confronto. Trata-se de um desenvolvimento econômico que satisfaz tanto as necessidades humanas de recursos e emprego presentes quanto as futuras, enquanto minimiza seu impacto sobre a diversidade biológica. Se o desenvolvimento sustentável pretende ser um conceito útil na biologia de conservação, ele deve enfatizar
o desenvolvimento que ocorre sem o crescimento da utilização dos recursos naturais. Investir na infraestrutura de unidades de conservação para melhorar a proteção da diversidade biológica e proporcionar oportunidades de renda para a população local. Seria um exemplo de desenvolvimento sustentável compatível com essas diretrizes, como também seria um esforço para o desenvolvimento de práticas menos destrutivas na atividade de extração de madeira e pesca, por exemplo.